Este programa tem o apoio de Game of Boards e CNA, Inglês Definitivo. Vem para o CNA, Largo do Machado. Bem-vindos a Inteligências Lúdicas. Meu nome é Rodrigo Manique e hoje vamos falar sobre um jogo que eu aguardava muito poder mostrar para vocês, que é The Commissioned. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que acompanham o canal, pedir para vocês se inscreverem, quem não está inscrito, quem não estiver inscrito, e dar o seu like, seu joinha, espalhar os vídeos do canal que você tenha gostado para seus amigos, convide para que eles entrem no canal, para que o canal possa crescer cada vez mais. E, galera, você tem acompanhado o nosso bate-papo com o Dr. Gamer e o Lepê? Nós fizemos 2 vídeos falando sobre Dungeon Crawlers. Dr. Gamer, ele tem um canal, né, que é o Dr. Gamer Videos, que ele tem uma sequência de vídeos incríveis, que fala sobre Dungeon Crawler. Ele tem 2, o canal dele basicamente fala sobre Kickstarters, que interessa a todos nós que gostamos do hobby e gosta de pegar jogos novos que são novidade, ver se vale a pena, se não vale a pena. E outro também é a guia definitiva de Dungeon Crawler. Eu não sei se ele diz isso, mas eu posso atestar, porque até hoje eu não vi, nem escrito, nem em vídeo, em canais, uma guia tão completa que ele está criando, né, para tirar várias dúvidas. Eu mesmo, que gosto de Dungeon Crawler, que jogo mais tempo que ele, eu estou seguindo essa guia para encontrar o meu Dungeon Crawler perfeito. Foi um bate-papo bem interessante assim. Então se inscreve aqui no canal, vai lá, curte o canal dele, se inscreve que você vai encontrar muita coisa legal e também você não vai entrar em furada, porque assim, ele analisa jogos que estão no Kickstarter, se vale a pena trazer para o Brasil ou não, que tem alguns que são meio furadas, são empresas que a gente não conhece, então ele avalia tudo isso. Então, aqui na descrição tem também o link para o canal dele. Então, The Commissioned é um jogo que saiu pelo Kickstarter, de 2 a 6 jogadores. Ele é um jogo cooperativo, com um mecanismo que tem deck building, e você também tem movimentação pelo tabuleiro, colecionar itens, componentes, né? Ele constrói o baralho, né? Você vai fazer um deck building no jogo, utilizando as cartas. E você também tem diferentes habilidades, né? E você utiliza o mapa aqui, como vocês podem ver. Existem 2 mapas, o A e o B, e daqui a pouquinho eu vou mostrar o lado B. Okay? Os jogadores, eles representam os apóstolos de Jesus. E eles têm de trabalhar em conjunto para aperfeiçoar seus decks de fé, aumentar a igreja, enquanto eles coletam os livros do Novo Testamento. Eles também devem lutar, não de forma física, mas tentar enfrentar a perseguição que eles sofrem, seja do Império Romano como dos judeus. Na verdade, esse jogo, ele fala basicamente sobre o cristianismo, né? O início do cristianismo. E você não precisa ser cristão, mas é interessante para você conhecer um pouco do que o jogo tem a oferecer. Ele vem com essas cartas aqui, ó. São as cartas de fé. Aqui tem o número da fé que tem, 1, 2, 3 e 4. Quanto mais forte, melhor para você utilizar os poderes, né? Aqui tem as velas, que isso é muito importante, já vou explicar para vocês. Aqui tem os trials, que a cada começo de turno você tem que puxar um e resolver. O descarte, né? Aqui tem as 9 partes do Novo Testamento. O pão onde vão ficar os fiéis. E os diversos locais do mapa. O jogo começa aqui em Jerusalém. Aqui estão os apóstolos, alguns deles, né? Esse aqui é o James, João. Depois eu vou falar sobre isso aqui. Depois tem André, que aqui fala a breve história dele.
com poderzinho. Aqui é para lembrar como funciona o jogo, os passo a passo. Aqui tem o poder dele básico, assim como o de James. Depois está o Barnabas. Depois tem o Peter, Pedro. Ele já começa com cartas de 2 de fé. Tem Paul, Paulo. E por último, John, João. Então, o jogo começa em Jerusalém. Esses aqui são os 3 apóstolos que estão jogando. Aqui são os seguidores deles. Esses aqui são os 3 missionários. E aqui são os followers. Tá? E cada jogador, ele vai começar, cada personagem, ele tem o seu próprio deck. Por exemplo, esse aqui, que é o James, ele tem um deck de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Todas iguais, tá vendo? Isso aqui permite movimentar mais de uma vez. Mas, peraí, como é que é o passo a passo desse jogo? Então, a primeira coisa que vai acontecer, eu não vou falar que esse jogo parece um outro jogo que vocês já conhecem. Vocês vão notar. Primeira coisa, você vai pegar o deck, né? E você vai ler. São muitos ícones para você decorar, mas tem um livrinho para te ajudar. E aqui está dizendo o Tarnished Outrage. Então, onde está quem leu a carta, que é o jogador da vez, e quem vai decidir as ordens, ele vai colocar um token disso aqui na cidade. É um sentido. É uma coisa ruim para nós, jogadores. E basicamente isso é o que? Ele impede que uma missão com 4 ou mais saiam do local onde eles estão. No caso, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então, você tem de utilizar alguma carta para retirar isso aqui, para que você possa crescer e aumentar e andar espalhando a palavra. Então, depois disso, cada jogador irá comprar um número de cartas. Então, aqui estão as 3 cartas deles, os 3 jogadores, né? E todos vão revelar. E o jogador, que é o líder da rodada, vai conversar com eles, cada um vai falar suas cartas que eles têm. Ele vai poder escolher 2 cartas para serem utilizadas aqui. No caso, o Paul, ele tem também uma carta igual a essa aqui. Então ele decide utilizar a própria carta dele e decide utilizar a carta do James, que permite andar um a mais. Então, o que acontece? O Paul, ele vai permitir tirar esse item aqui, ó. Isso aqui que impede deles se movimentarem. E o James vai permitir, quando eles forem se movimentar para lá, no tabuleiro, andar um ou mais. Que normalmente eles podem andar um número menor, um número de 2 espaços. Depois disso, então, o que acontece? Eles vão se movimentar. Isso que vai acontecer 2 vezes durante o turno. Tá? Eles vão se movimentar, por exemplo. Eles têm de movimentar, um vem para cá, 1, 2, carregando um coleguinha aqui. E esse anda 1, carregando um aqui. E esse aqui, ele vai sozinho 1. Tá? E isso acontece 2 vezes da carta. Tá? Sendo que essa segunda carta aqui, ela é descartada. Essa aqui também descartou. E aí repete o processo, comprando mais cartas aqui. Que mais? Aqui no tabuleiro, também, depois tem a parte do growth, que é o quê? Se tiver 4 ou mais, eles conseguem se mover, né? Então, aí vai crescer um aqui, ó. 1, 2, 3, 4, por exemplo. E isso vai começar a expandir. Quanto mais gente tiver, isso aqui vai ficando com mais seguidores. Por exemplo, depois, esse aqui mais adiante,
esse aqui no round 5, 6, isso aqui vai ter mais gente. E eles podem começar a se mover. Por exemplo, ele vem aqui, 1, 2, pega essa galera aqui. Aí na próxima rodada, 1, 2, e se utilizou um a mais de movimento limpo 3. Esse aqui já tem 4, já pode mover esse aqui pra cá. Aqui, ó, você tá vendo o barquinho? Aqui ele gasta 1, 2, ok? E isso vai crescendo. No final da rodada, o que acontece? Cada jogador ficou na mão com 2 cartas, certo? Deixa eu botar aqui certinho. Botou aqui, ficou com 2 cartas. E aí ele vai olhar a pontuação que ela tem. Por exemplo, James ficou com 2 cartas de 1. Tá vendo? E isso aqui são os pontos para eles comprarem ali, ó. Como eu tinha mostrado para vocês. Cartas de 1, cartas de 2, 3 e 4. No caso, as cartas de 1 são mais fracas, né? Então o teu baralho vai ficar mais grossinho. Então o que você vai fazer? Você pode, de repente, gastar esses 2 para comprar uma carta de 2. Que ela é mais poderosa. Né? E essa carta de 2 aqui, ela vai para o descarte. E assim começa a parte do deck building. Então você vai, mais adiante, ele pode vir a sobrar essas 2 cartas aqui, ó. Certo? Ajuda a foco. Agora tem 3. E com esses 3, ele compra uma de 2, uma de 1, ou uma de 3. Ele vem uma carta mais forte, que permite acrescentar 2 seguidores novos, onde ele quiser. No caso, onde tem sempre alguém que permita isso. E o jogo vai crescendo. Ah, mas o meu baralho vai ficar muito cheio. Não, você também tem cartas que permitem você eliminar outras. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui são cartas já mais poderosas que permitem ao jogador, ao apóstolo, acrescentar mais uma igreja, que é esse aqui, ou colocar um dos livros aqui, como vocês estão vendo, a Peter, no caso esse aqui, adiciona um John, revelação ao Novo Testamento. Então você vai procurar aqui, ó, John, cadê o John? John, James, John, aqui, ó. Ele completou aqui, ó, tá? Porque isso é importante. Completar tudo isso aqui dependendo da missão. Aqui, ó, Any Church. Isso aqui é um ícone quando acontecem essas cartas de trial aqui. Por exemplo, perseguição. Os romanos prendem um, né? Perde um seguidor, ou um dos que eu esqueci o nome. Aqui você ganha 2 disso aqui. Aqui tem a igreja se espalha, a galera vai embora do local. Tem maremoto, tem um monte de coisa. Então, e aqui ele, caso o local tenha esse símbolo aqui, que não permite a igreja crescer no local, ele te retira e aí pode voltar. Ou adiciona mais um livro. Tem outras cartas também, como por exemplo, permite mover mais uma vez. Que mais? Você coloca mais gente na igreja e assim por diante. O jogo vem com vários cenários. No caso são 5. Tem o Acts of the Apostles, né? Com uma breve historinha. Do outro lado você tem como é que você ganha o jogo, como você
você faz o setup do jogo, as regras especiais e como você perde. Normalmente, você perde imediatamente quando você está vendo aí as velas. Isso eu achei muito legal. Deixa eu aproximar aqui a câmera. Você perde o jogo, quer dizer, durante o jogo é importante você fortalecer os locais onde você tem suas igrejas. Porque aqui, ó, por exemplo, aqui só tem uma. Se em algum momento do jogo a única que está lá, sair, deixar vazio, aquele local perdeu uma igreja. E aí nesse momento você vem aqui para a vela e você apaga. E durante o jogo isso pode acontecer diversas vezes. Você vem aqui. E se a última for colocada, o jogo termina e nós perdemos. Okay? Existem outras maneiras também de perder. Normalmente no primeiro cenário, você tem que colocar igrejas em todos os territórios. Também encontrar as 9 partes do Novo Testamento. Okay? O outro cenário aqui. The First Missionary Journeys. Primeira jornada dos missionários. Aqui tem o setup. Tem apelo a César. Tem a historinha. Peter Gentiles Outreach to the Ends of the Earth, que é o último cenário. E você utiliza alguns o lado A e alguns o lado B. Esse aqui é o lado B do mapa. Se você está vendo, ele tem muito mais territórios que o outro. Ele se expande muito mais. Ó, Ásia Menor, Líbia, Ilíria, tem Babilônia, Damasco, Tebes, tá vendo ali, ó, Rio. E cada carta que traz isso aqui, cada trial que traz o nome e o evento, tudo isso aqui não é à toa. Por quê? De acho. Você também tem, o livro traz isso aqui, ó, que é o appendix, né? E aqui você tem o mapa explicando tudo. Tem ali o Terrain 20 AD. Você tem essa linda ilustração. E aqui tem todas as cartas que vêm possíveis, né? Naquela parte. Aqui tem a explicação, não das cartas, mas o que elas representam na jornada dos apóstolos. Aqui, ó, primeiro, apóstolos imprisoned. Enquanto Pedro e João estavam falando para o povo, eles foram confrontados pelos padres, o capitão do templo da guarda e alguns dos seducers, acho que é saracenos, não sei como é que são seducers. Galera, comenta aí como se diria em português. Esses líderes foram disturbed, né? Ficaram incomodados que Pedro e João estavam ensinando ao povo por meio de Jesus, que é a ressurreição dos mortos. Eles os prendem e desde aquela noite, os colocam na prisão. Essa aqui é uma carta que vai pegar os 2 apóstolos e vai colocá-los na prisão. Lá na prisão eles vão ter que se virar para sair ou ter a ajuda do coleguinha.
O 2, por exemplo. Caesar's Cult Enforced. Começando com Augustus, os romanos consideram seus imperadores divindades. Né? Alguns demandavam sacrifícios e matavam pessoas que não queriam servi-los para tal motivo. E assim você vai lendo, por exemplo. Eu recomendo jogar esse jogo aqui, eu só joguei 2 vezes. Uma com o nosso querido amigo Leonardo Balbi, que me cedeu esse jogo aqui para fazer o overview dele. E me conquistou na hora. E aqui, ó, e nós temos também o nosso querido Claudius, que nos falou sobre esse jogo, queria conhecer, então por isso gravei esse vídeo para ele. Olha aqui, ó. Você tem mais cartas. São as cartas de Faith. E aqui tem mais história, tá? Só que essas cartas são as que são a favor dos heróis da jornada. Aqui, ó, Angelic Escape. Mas um anjo de Deus veio à noite, abriu os portões da cadeia e os trouxe para fora, os libertou. Então há toda essa parte que você pode ser lida. Né? Agora, esse jogo aqui, ele parece um outro jogo, só que ao contrário, né? Ele parece o Pandemia, ou Pandemic, só que ao contrário. Enquanto o Pandemic você tem que exterminar as doenças, esse aqui você tem que spread the word, né? Espalhar a palavra. E eu achei muito legal do jeito que ele apresentou o tema. É um jogo bem simples, mas que pode se tornar realmente difícil, especialmente com esse dado aqui. Por quê? Esse jogo tem 2 modos de jogo. Um modo simples e um modo difícil, que você coloca esse dado aqui e, dependendo do número que você tirar, os jogadores ficam incomunicados. Então, na hora de decidir ali qual a carta que eles vão usar, eles não podem falar. O que torna o jogo muito, por exemplo, um está muito longe e não pode falar, o outro está preso, então não podem falar quais são as cartas que eles vão utilizar. Então, pelos jogos cristãos que eu conheci, que foram poucos, e que alguns amigos meus tiveram a oportunidade de jogar, e que não passam de um roll and move, que é rolar o dadinho, andar e responder perguntas, como uma trivia, esse jogo aqui, ele trouxe um frescor, um novo sabor aos jogos que tocam o tema do cristianismo. Ele traz um jogo que é bem famoso, que é o Pandemia, ao contrário, e com vários cenários, ou seja, não é aquele cenário sempre o mesmo. Só que ele também tem uns poréns. Por exemplo, ao contrário do Pandemia, onde o cenário, os locais você enxerga bem, esse aqui você tem uma pouca dificuldade para você enxergar bem e posicionar os teus cubinhos. Aos poucos você vai se acostumando, tá? O mapa, eu gostei muito das cores que foram utilizadas no mapa. É um mapa meio antigo, né? Tem gente que reclama, mas eu acho que não tem nada demais não. Eu achei as cores bem bonitas. Uma coisa que que pode ser feita, acredito, primeiro, I intend, né? Eu pretendo fazer isso. Por exemplo, você joga, todo mundo aprende a regra, joga umas 2, 3 vezes, a pessoa gostou, tá, da próxima vez depois que você terminar a segunda ou terceira partida, você para um pouquinho e você começa a lembrar, você lembra aquele momento em que aconteceu tal coisa? Aí você vai aqui no livro e você explica, aqui, aquele momento que, né, o anjo veio, tá? Porque senão, se você parar o jogo no meio do jogo para ler o que está acontecendo, ele pode ficar enfadonho e demorar muito mais. Então o ideal é jogar, aprender as regras, jogou, acabou, eu não acredito que vai ganhar na primeira partida, nem na segunda, então você joga de novo, terminou, aprendeu o jogo, ok. Na segunda, terceira, aí você começa a ler algumas passagens aqui
relembrando. Lembra aquele momento assim? O ideal é que a pessoa que estiver ensinando o jogo pegue um bloquinho de notas e vai escrevendo alguns eventos que apareceram nos trials e nos que os jogadores utilizaram. Para lembrar, lembra que não precisa ser todos. Lembra aquele momento que você tirou todos da cadeia? Lembra aquele momento que houve um milagre? Então, para que possa contextualizar os players. Então, esse é The Commissioned. É um jogo que curti muito. Se você gosta do Pandemia, quer conhecer uma coisinha um pouco ao contrário, realmente, e gosta de jogos de co-op, recomendo fortemente. E caso você tenha a sorte de encontrá-lo, e se você gosta de jogos co-op, dá uma chance para ele. Ok? Então, comenta aqui embaixo. Vocês já jogaram? Vocês já conheciam esse jogo? Tiveram oportunidade de jogar? O que vocês acharam? Escrevam aqui embaixo. Comenta porque eu estou muito curioso, porque esse jogo eu conheci há pouquíssimo tempo. Essa cópia não é minha, eu vou procurar uma para mim, com certeza.